Vamos então para o último vídeo dessa série de matemática, menos que depois eu resolva fazer outros, que é a transformada de Legendre e funções de estado termodinâmico. Por favor, ninguém pare de ver o vídeo aqui por causa da palavra transformada de Legendre. Algumas coisas têm um nome pomposo, mas não são tão difíceis quanto o nome sugere. Primeiro nós vamos dar uma ideia do que é uma transformada e por que funções de estado. Geometria da transformada de Legendre e expressão analítica, transformada de funções de várias variáveis e a utilização da transformada na obtenção dos potenciais termodinâmicos. Veja, eu coloquei aqui links, quer dizer, esse é o Principles of Solidification, livro do Martin, no Appendix A ele fala muito bem da transformada de Legendre. Esse vídeo aqui é espetacular porque tem uma animação, eu vou mostrar só um quadro, mas aqui a animação está muito boa, vale a pena ver. E aqui é mais um vídeo sobre transformada de Legendre, bastante simples, eu acho que dão uma boa ideia, complementam esse vídeo. Muito bem, o que seria uma transformada? Eu botei como exemplo aqui, uma favorita do público, a transformada de Laplace. Só ficou faltando alguma coisa aqui, acho que é Y'. Y', se não me engano. E quando a gente aplica a transformada de Laplace, a gente tem uma função de S. O que a transformada de Laplace fez? Ela transformou uma equação diferencial parcial, uma equação diferencial, numa equação algébrica. Agora a gente resolve para y de x, y de s, e a gente inverte y de s, volta para o espaço de onde a gente veio e obtém s, y. Né? No caso, o retorno da transformada de y. Então, o que a transformada de Laplace fez? Ela transformou uma equação muito mais difícil que a equação diferencial numa equação algébrica que todo mundo sabe resolver. Claro que tem problema da volta, da inversão da transformada, mas nós não vamos ter esse problema aqui. Em termodinâmica, considera essa energia interna. Ela é função de S, V, NI. Então, vamos simplificar, normalmente a gente vai omitir o NI por uma questão de brevidade, né? Mas se a gente estiver medindo energia interna no laboratório, como é que a gente vai medir entropia? É uma variável desagradável de medir. Acho que todo mundo concorda. Então, seria muito mais interessante se a gente tivesse uma outra função equivalente à função de energia, só que em vez de entropia, ela tivesse, por exemplo, temperatura. E essa função seria energia de Helmholtz. Ela tem a temperatura aqui no lugar da entropia. Então, se eu estou no laboratório medir temperatura é muito mais fácil que medir entropia. Eu nem sei medir entropia, mas medir temperatura a gente tem lá os termômetros, os termopares, o que for. Tá certo? Como é que a gente passa daqui para cá, de U para F? Usando a transformada de Legendre. A ideia matemática da transformada é essa. Eu tenho uma função, aqui eu tenho uma tangente, aqui é a derivada, né? E aqui a tangente, a reta tangente passando, que tem a mesma inclinação que a derivada, passando pelo ponto onde eu derivei. E eu quero fazer uma mudança de variáveis nessa função. Em vez de eu usar x, eu quero usar a derivada de x, essa variável p, que é a derivada da função em relação a x. Por que eu quero fazer isso? Logo vai ficar aparente por que isso é útil quando a gente der os exemplos termodinâmicos. Por enquanto, aceitem o que eu estou falando. Veja, quando a gente desce aqui até aqui, né, nós precisamos de 2 pontos para caracterizar a função. Então, a gente tem f de x menos g, g seria a função, g de p aqui seria a transformada de Legendre. Né? Nós vemos aqui dois pontos da transformada, é esse ponto aqui que eu coloquei, mas não tracei a tangente, e esse ponto aqui vai dar essa função g de p, que é a transformada de Legendre da função f de x. Então, nós podemos usar esse triângulo para ter essa forma e nós chegamos finalmente a isso. Essa expressão em que eu pego a função e subtraio a derivada dessa função vezes a variável independente dessa função
eu obtenho uma nova função que eu estou chamando de G, que é a transformada de Legendre. Tá certo? Então, isso é a transformada de Legendre. Eu vou transformar uma função f de x numa função g de p, onde p é a derivada de f de x em relação a x. Tá certo? Essa é a ideia da transformada de Legendre. E nós já vai ficar claro por que nós queremos representar uma função pela derivada dela como variável independente, em vez de usar a própria variável independente. À primeira vista parece uma coisa inútil. Nós vamos ver que é bastante. Aqui nós vamos até o final, gf de x menos px, f de x é ali uma parábola, x2, p é 2x, que é a derivada, né? G de x, então, é simplesmente substituo, menos x2, x é p sobre 2, né? Então, eu tenho aqui a g de p, a transformada de Legendre de f de x é a função g de p. Tá certo? Veja que aqui eu estou plotando g em função de x para os dois ficarem no mesmo gráfico. Mas a função g de p é menos p2 sobre 4. Vamos aplicar, então, a ideia da transformada em funções termodinâmicas, em funções de estado, como uma energia interna. Então, du é igual a TdS menos PdV. Tá certo? Então, a diferencial total é isso. Eu vejo, então, que a temperatura é simplesmente a derivada parcial de U em relação a S dt, comparando du aqui com a diferencial total de U. Muito bem. Como é que a gente faz a transformada de Legendre? A gente pega a derivada, que é essa daqui, e multiplica pela variável independente, que é S. Então, seria essa derivada S. Como essa derivada é T, U menos TS é uma transformada de Legendre de U. Por que eu digo uma? Porque ela tem duas variáveis. Eu posso fazer outras transformadas de Legendre, como nós vamos ver. Então, F é a energia de Helmholtz. Então, eu tenho du menos TdS, eu estou agora fazendo a diferencial aqui, utilizando o U que está ali em cima, eu tenho que dF é menos PDV, menos SDT, e então F, quais são as funções, as variáveis independentes dV e dt, que está aqui dentro da derivada, F igual a TV, e eu botei o NI de volta. Tá? Então, F, a energia de Helmholtz, é simplesmente a transformada de Legendre, uma transformada de Legendre da energia interna. E por que essa transformada de Legendre? Para transformar S, que é uma variável muito ruim de medir, para a temperatura, que é uma variável boa de se medir no laboratório, com termopar, termômetro, o que for. Né? Então, nós normalmente introduzimos isso como sendo a definição da energia de Helmholtz. E, na verdade, essa definição é uma transformada de Legendre. Né? Agora, é interessante também que isso foi posto no contexto de equilíbrio. Por exemplo, como é que é o equilíbrio de U aqui? Eu teria que manter ds igual a zero, dv igual a zero. Ora, ds igual a zero, novamente, como é que eu vou manter a entropia constante? E volume tudo bem, mas como eu vou manter a entropia constante? Então, aqui é muito mais fácil para o equilíbrio, mantenho a temperatura constante, dV constante, dF igual a zero. Tá certo? Então, a transformada de Legendre, ela faz com que isso aconteça. Realmente errei aqui, é G de FTP. Bom, agora nós vamos definir a mais importante para nós, que é a energia de Gibbs. Só que agora nós vamos usar as duas variáveis, fazer uma transformada de Legendre em relação a duas variáveis. Pressão, no caso aqui é menos P, né? E, porque quando a gente compara isso com isso, aqui tem um sinal de menos, então menos P é a derivada da energia interna e T essa daqui. Então a transformada de Legendre vai ser U menos TS, que nós já vimos da de Helmholtz, menos a variável independente aqui menos, a derivada aqui é menos P vezes V, que é a
variável independente. Então, G é uma transformada de Legendre, também uma transformada de Legendre da energia interna, e fica U menos TS mais PV. Novamente, a gente diz isso como definição de G, mas é uma transformada de Legendre. Quer dizer, novamente aqui a gente tem, quando a gente faz as contas, coloca U, deriva, coloca U, nós temos que DG menos STT mais FVDP. Quer dizer, a temperatura e pressão constante, DG igual a zero, ou seja, a energia livre é mínima no equilíbrio. Então, nós, quando introduzimos isso em termodinâmica, em vídeos passados, nós introduzimos isso como essa definição como uma maneira de obter um critério de equilíbrio mais conveniente. Agora, estamos vendo de outro ponto de vista. Matematicamente, ele é uma transformada de Legendre para representar uma variável pela derivada dela, que é uma variável mais conveniente, T e P. São mais convenientes para nós, metalúrgicos, temperatura e pressão são muito mais convenientes que temperatura e volume. Pressão do laboratório é uma atmosfera e a gente controla a temperatura, a pressão já está controlada por si só, né? Então é uma facilidade grande. Então a energia de Gibbs é T e P, enquanto que a energia interna é S e V. Então são variáveis muito mais amigáveis. Podemos fazer a mesma coisa com a entalpia, não é grande coisa, né? Novamente, de novo o mesmo erro. Menos P não tem esse ds aqui, não tem esse ds aqui. Nós vamos fazer a entalpia só com a variável P, a variável V e a derivada menos P. Então, a entalpia U mais PV é uma transformada de Legendre da energia interna. E nós fazemos tudo igual, não tem muita vantagem, porque no caso a entalpia, como critério de equilíbrio, ela exige que se mantenha a entropia constante, o que é bastante desagradável. Mas, enfim, só para uma questão de... Aqueles que conseguiram vir até aqui, veja, eu não vou dizer que é essencial esse vídeo da transformada de Legendre, mas eu achei muito bom eu ter feito. Eu gostei muito de ter feito esse vídeo, porque ele dá uma compreensão mais profunda de por que a gente define a energia de Helmholtz como U menos TS, né? Por que nós fazemos isso? Por que nós definimos a energia de Gibbs como U menos TS mais PV? Enfim, nós simplesmente dissemos, vamos definir isso porque para o equilíbrio vai ficar mais fácil. Ficou. Mas a gente não tinha essa ideia de mudar a variável independente, usando a transformada de Legendre. Tudo bem, quem assistiu os vídeos de equilíbrio não tem assim tanta necessidade de saber isso, mas eu acho que isso dá uma visão mais profunda